Por que você faz ou deixa de fazer alguma coisa? Provavelmente isso tem a ver com a espera de alguma recompensa ou benefício, ou com medo de alguma dor ou punição. Todos nós somos um pouco assim, uns mais e outros menos, de acordo com o seu nível de consciência. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Na nossa escola ética e moral, a filosofia divide-se em duas grandes vertentes. A primeira é a filosofia utilitarista de Jeremy Bentham e Stuart Mill, e é a primeira que eu vou dispor aqui. Para esta filosofia utilitarista, uma ação é ética quando ela visa a maximizar o prazer do maior número de pessoas possível e evitar a dor, ainda que essa maximização de prazer seja em detrimento de uma minoria que não vai ter esse prazer. Se você for ver essa teoria, ela não nos diferencia muito dos animais, porque se você for ver um gato, um cachorro, um macaco, estão o tempo inteiro procurando prazer, maximizar o seu prazer e evitar a dor. E essa filosofia também é muito utilizada em questões estratégicas, em aparatos jurídicos e teorias econômicas, porque o grosso da nossa humanidade só vai fazer o bem se tiver alguma recompensa e só vai deixar de fazer o mal se tiver uma punição ou pelo menos uma ameaça de punição. O grosso de nós é assim e vai se mover assim. É por isso que essa filosofia é útil. Platão conta no seu livro A República o mito de Giges. Giges era um pastor considerado virtuoso e ético pela sociedade em que ele vivia. Ele trabalhava para o rei da Lídia. Até que um dia acontece uma grande tempestade e um tremor de terra e ocorre um grande buraco em um dos terrenos lá que ele pastoreava. E então, dentro desse buraco, caiu um grande cavalo de bronze. E Giges foi lá ver e viu que dentro desse cavalo de bronze tinha um gigante nu, desacordado. E ele viu que esse gigante tinha um grande anel de ouro. Ele então foi lá e pegou esse anel. Mais tarde, quando Giges estava com outros pastores na assembleia, ele acidentalmente girou o anel no seu dedo e imediatamente ele ficou invisível. Quando ele tirou o anel, ele voltou a ficar visível. Lembra o Senhor dos Anéis? É baseado nesse mito de Giges. E então Giges ficou assombrado com esse poder recém-descoberto. E ele, que era considerado virtuoso, ético para a sociedade, ficou possuído pelo poder daquele anel e não pensou duas vezes em usá-lo para os seus mais sórdidos interesses. Ele trabalhava para o rei da Lídia, né? Então ele usou o poder da invisibilidade, tramou para seduzir a rainha, matou o rei ao qual ele servia e tomou o trono para si. Esse mito é para nos mostrar um pouco dessa ética de Giges. Se você for ver o Evangelho de Cristo, é uma denúncia contra essa moral de Giges, a qual no Evangelho é representada pela lei farisaica, pelos fariseus, os saduceus. Que é esse pessoal que na exterioridade, para o mundo, é considerado virtuoso, cumpridor dos preceitos éticos, mas por dentro está alimentando todo tipo de coisas ruins, tudo ao contrário do que ele faz e prega no mundo real, concreto, né? E se você for ver, o próprio Jesus, nas palavras dele, chamava esse pessoal de hipócritas, condutores cegos, sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de todo tipo de imundícies e de ossos de mortos. Você tem ideia do poder dessa afirmação de Cristo? Ele está dizendo que esse pessoal, a ética de Giges, se compara a alguém que está perfumado das essências mais fragrantes do mundo, mas que por dentro está cheirando a um cadáver em decomposição. É uma afirmação pesada até hoje, né? Imagina aquele tempo que as pessoas eram apedrejadas pela lei judaica e crucificadas pelo aço do Império Romano. Será que as pessoas acham que Jesus é politicamente correto? Será que se ele voltasse hoje e dissesse essa mesma afirmação, como é que ele seria recebido pelas pessoas que dizem que o seguem? Será que ele seria agraciado ou seria crucificado novamente? Lógico, com as crucificações do século XXI, né?
É uma questão para a gente refletir. Mas, na verdade, todos nós temos esse anel de Giges. Os nossos pensamentos são anel de Giges porque ninguém está vendo o que a gente está pensando, o que a gente está alimentando por dentro. E em sociedade, em níveis coletivos, também dá para a gente ver isso. Por exemplo, recentemente no Espírito Santo, policiais militares pararam suas atividades como forma de protesto para melhores salários, melhores condições de trabalho. E o que aconteceu? Vários saques nos comércios capixabas. E era aquele bandido estereotipado da favela, da moto? Não, não era. Eram pessoas de classe baixa, média, alta, que simplesmente saíram pegando tudo que via pela frente. Um deles disse em entrevista que sentiu um impulso de pegar uma máquina de lavar porque viu várias pessoas fazendo isso. Outro exemplo bastante comum é quando acontece um acidente nas BRs. As pessoas não sentem nenhum tipo de vergonha em pegar as mercadorias que viraram com um caminhão ou os objetos de alguma pessoa que morreu num acidente. Parece que a insânia coletiva dá um poder da invisibilidade para que elas cometam os atos mais atrozes possíveis. E essa ética de Giges é que é o problema da questão, né? Se a gente for ver, a nível pessoal também temos o anel de Giges. O que é que a gente faz quando a gente está sozinho? Aquela música do Capital Inicial, que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou que você iria fazer se ninguém pudesse te ver, é o anel de Giges. O que é que a gente faz quando a gente está só, quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém fiscalizando? Um cara casado, quando viaja sozinho para uma cidade que ninguém lhe conhece, o que é que ele faz? Uma mulher, quando está sozinha com as amigas. Tudo isso é o anel de Giges. E o problema dessa educação utilitarista e a moda de Giges é que se eu mudo para onde vai a recompensa e a punição, eu mudo toda a ação da pessoa. Então, se eu mudo as condições em que você vai ser recompensado, ou eu mudo as condições em que você vai ser punido, eu mudo a sua conduta. Então, se em algum contexto for recompensador matar, roubar, trair, e for punitivo ser justo, ser honesto, eu mudo a sua ação. Então, a sua ação, o seu caráter, a sua moral vai depender das circunstâncias. Quando não tiver ninguém fiscalizando, quando não tiver ninguém olhando, vai mudar. A raiz do problema, cara, é que toda a nossa educação, com raríssimas exceções, se baseia nessa ética utilitarista e a moda de Giges. Que, se você for ver, não difere nada de um animal adestrado. O adestramento de um animal justamente ocorre dessa forma. Se você quer que ele repita aquele comportamento, você o presenteia. E se você quer que ele pare aquele comportamento, você o pune. E veja bem, como todo o nosso sistema educacional funciona nesse sentido. Primeiro, o sistema religioso, né? A gente cresce dizendo que a gente tem que fazer o bem para ir para um céu após a morte. E deve evitar fazer o mal para não ir para o inferno após a morte. Não tem nada a ver com o bem em si, que já é o céu, e nem o mal em si, que já é o inferno. É uma educação utilitarista do céu. No nosso sistema escolar também se repete. Os professores dizem que a gente não deve colar, senão a gente vai ser punido, vão contar para os nossos pais, e a gente deve tirar notas boas e fazer as tarefas, que com isso a gente vai conseguir passar de ano, vai conseguir agraciar e deixar felizes os professores e os pais. Sempre um meio externo motivando a ação. E em nossa casa também é assim, quando a gente é criança, nossos pais nos ameaçam com palmadas ou com castigos, caso a gente adote uma conduta ruim, e nos prometem coisas boas, presentes ou elogios, quando a gente faz uma conduta boa. Veja bem, em certa medida, essa educação é razoável, é benéfica, porque para determinado nível de seres humanos, como crianças e pessoas que ainda têm um desenvolvimento moral bem evoluído, é necessário esse tipo de educação de adestramento. A raiz do problema é que a nossa educação meio que se contentou em ficar nesse raso utilitarista e não quer dar o salto para uma evolução de educação, de uma educação de formação de consciência, uma educação interior, de caráter, que é a segunda parte do vídeo que a gente entra agora. Essa
educação que eu falei, de consciência interior, a gente pode pegar Immanuel Kant, que é basicamente a racionalização do pensamento de Cristo, que a gente abordou um pouco atrás. Kant dizia que uma ação é ética quando a virtude que a motiva é a boa vontade. Agora, o motivo importa, e não meramente as consequências. A boa vontade, a boa intenção por trás é que vai dizer se a ação é ética ou não. E essa boa vontade seria avaliada pelo que Kant chama de imperativo categórico, que pode ser resumido basicamente na seguinte frase: age segundo a máxima que pode ser universalizada para todo ser humano e que trate o ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio. Então, por exemplo, para Kant, se para a moral utilitarista você não deve trair a sua esposa porque a sociedade vai te punir, porque você vai fazer mal a ela e à família dela, para a moral kantiana você não deve trair, porque trair é categoricamente errado por si. A traição só existe porque a confiança é a regra. Se a traição fosse a regra e fosse universalizada, as pessoas não mais confiariam umas nas outras e, portanto, o próprio conceito de traição deixaria de existir. Portanto, não se sustenta no imperativo categórico e esta não seria uma ação ética. Além do que, você estaria usando sua esposa como um meio e não como um fim em si mesmo. Então, o salto nessa educação seria basicamente a gente reformular o motivo pelo qual as pessoas devem agir como elas agem. Então, você não deve, por exemplo, motivar dizendo que uma pessoa não deve furtar porque ela vai ser presa, porque ela vai ser pega, porque as pessoas vão puni-la. E sim porque furtar é categoricamente errado por si. E que você deve ser justo, você deve ser honesto, não porque você vai ser beneficiado, porque você vai ter congratulações da sociedade, ou porque você vai ter algum benefício econômico com isso, e sim porque ser honesto, ser justo é bom em si, é categoricamente bom em si. Qual a vantagem desse tipo de educação? Esse tipo de formação de consciência independe de circunstâncias. Então não importa se vai ser, se a circunstância mudar, se vai ser mais benéfico ser injusto, se vai ser mais benéfico roubar, matar, a pessoa mantém como uma forma fixa o seu caráter. Ela vai agir porque aquilo é categoricamente bom ou porque ou não vai agir porque é categoricamente mal. Então isso dá uma base fixa para a pessoa se guiar. E a gente tem que começar a dar esse salto, né? Com isso a gente não quer dizer que a educação utilitarista deva acabar. Como eu falei, essa educação utilitarista tem a sua finalidade em determinados contextos e para determinados níveis de seres humanos, que ainda não têm uma consciência tão evoluída. Mas que a gente comece a dar o salto para essa evolução mais kantiana e verdadeiramente crítica. E lógico que as consequências virão. Como o próprio Jesus falou, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Então, se você adota uma conduta boa, você vai ter as recompensas de uma conduta boa. Se você adota uma conduta má, da mesma forma. A questão é que a ação não deve ser motivada pelo efeito, não deve ser motivada nem pela recompensa e nem pela punição, e sim motivada por si, porque somente dessa forma você vai ter uma verdadeira formação de caráter e de consciência. Então não importa se vai ter órgão administrativo fiscalizando, se vai ter polícia para olhar, se vai ter alguém para te fiscalizar, se vai ter poder judiciário para te julgar. A sua própria consciência evoluída seria o seu juiz. Então fica aqui a reflexão: será que a nossa formulação educacional e cultural não deveria dar esse salto? Será que os pais, as escolas, as empresas, os filmes, as canções não deveriam passar mais essa educação mais kantiana, mais crítica, em detrimento dessa educação mais utilitarista? Por fim, eu queria deixar aqui uma história que faz a gente refletir sobre tudo isso que foi falado. Será que a gente não deve ir atrás de uma educação mais consciente, uma educação de formação interior, que precede cenoura e porrada?
Porque a gente está o tempo todo se motivando por cenoura e porrada. E se sempre for isso a motivação, se eu mudo para onde está a cenoura, se eu mudo para onde está a porrada, eu não vou ter nada fixo, eu não vou ter nada por dentro. Eu vou ser mera marionete na mão de alguém. Então essa história é uma história que a professora Lúcia Helena, da Escola Nova Acrópole, adora contar em suas palestras e que eu acho que cabe muito bem no que a gente está falando aqui. Existia um mosteiro que estava passando por dificuldades financeiras e os discípulos começaram a ficar preocupados. O mestre, então, aproveitando aquela situação, resolveu fazer um teste e disse para os seus discípulos: bom, tem um mosteiro aqui ao lado que tem muitas posses. Vocês vão lá amanhã e roubem o máximo de coisas possível. Os discípulos ficaram espantados. Será que o mestre enlouqueceu? Mas o mestre continuou: façam apenas o que eu estou mandando. Só que tem uma condição: vocês só roubem se ninguém estiver olhando. Porque o nosso mosteiro tem boa fama, ninguém pode ver vocês roubando. Então só roubem se ninguém estiver vendo. Tudo bem. O mestre voltou às suas meditações e no outro dia, então, os discípulos foram lá fazer o que ele tinha mandado. Com exceção de um. Um ficou lá. E o mestre, então, perguntou: mas por que você não foi com os outros fazer o que eu mandei? Então o discípulo respondeu: mas mestre, você disse que a condição para a gente roubar era que ninguém nos visse. Mas isso é absolutamente impossível, porque como é que eu vou roubar sem ninguém me ver, se para onde eu for eu estou me vendo? O tempo inteiro eu me vejo. Então não tem como eu roubar. O mestre então disse: você entendeu tudo. Eu espero que você também tenha entendido.